Os meus filhos, primeira, né, depois de 2 anos de casado, a gente resolveu ter filhos, né? Aí veio a primeira gestação, a Priscila. Louva a Deus pela vida dela, foi sempre uma criança muito boa, muito temente a Deus, desde novinha, ensinando os princípios de Deus e ela sempre envolvida. E depois de 2 em 2 anos, acho 3 anos, veio Ezequiel. Também foi bênção na nossa vida. E sempre ensinando, e sempre honrando, e sempre ali junto com nós. E a princípio, depois da terceira gestação, que era para ser 3. Então, a gente foi a surpresa do meu pai e da minha mãe. A minha mãe ficou a terceira gravidez, né? Ficou grávida. E naquela época não tinha muito essa questão de fazer ecografia o tempo todo. E aí, com 6 meses de gravidez, ela foi fazer a eco e daí ela falou que o médico olhou assim e falou: mas a tua barriga tá muito grande, tá muito estranho. Tem muita mão aí, muito pé. E aí ela, como assim? O que tu tá falando? Tem muita mão, tem muito pé. Pois é, tô achando estranho, acho que tu tem 2 bebês na tua barriga. Daí minha mãe disse que ficou apavorada, ela e meu pai. E aí descobriram, né, que eram gêmeas. E aqui estamos nós. Eu não sou uma pessoa de memória muito boa, mas eu tenho várias recordações, assim, da minha infância com o pai, a mãe, com a família, né? Eu lembro da gente esperando ele chegar do trabalho, quando ele vinha da empresa, o ônibus parava na rua 42, ele vinha e sempre passava numa padaria e comprava sorvete seco, aquele sorvete dos anos 90, assim, sabe? E a gente ficava na expectativa, lembro eu e o Ezequiel esperando ele chegar em casa. E ele sempre chegava, não sei se alguém contou isso já, mas ele dividia a sobremesa do serviço, ele trazia do refeitório e ele não comia. E eu lembro que tinha uns talherzinhos, assim, a faca de plástico e o garfo. E eu e a Priscila brigava por aquilo lá. E ele trazia pra gente, então era aquela festa, a gente ficava esperando ele chegar. Ele entrava na porta, a gente corria, tipo, vamos ver o que o pai trouxe hoje. E às vezes era um iogurte, uma banana. Daí ele dividia com os 4. Daí ele dividia, o pai hoje trouxe isso. E daí ele trazia pra nós e falava, o pai trouxe um presente pra gente. E a gente, olha só, o pai traz presente todo dia. Pai maravilhoso, Gilberto, um pai maravilhoso que eu lembro como se fosse hoje. As crianças pequenas, ele chegava do serviço, ele botava as crianças na cacunda, né, e brincava casa toda. E na época minha casa era de assoalho, sabe? Aí ele puxava as crianças num paninho de lã que eu tinha para passar da luz na casa. E eles brincavam, era muito legal, sabe? Ele foi um pai muito presente. Maravilhoso. O pai é bem parceiro. Até eu brinco, né? Que às vezes eu invento umas modas, tipo, vamos voar de balão. Mas quem é que vai topar uma ideia dessa? O pai foi voar de balão comigo. Então, o pai é bem parceiro, já também tive vontade de fazer trilha. Vamos fazer trilha? Vamos fazer trilha. O pai, para elogiar, é difícil ele elogiar com palavras, mas a forma dele motivar a gente é investindo, é acreditando, é motivando no sentido de meter a mão na massa e fazer acontecer, sabe? Então eu lembro que uma vez ele fez uma pista de skate pra mim. Tinha aqueles skate de dedo, sabe? Que tava na moda. E tava no auge, todo mundo tinha uma pista, assim, um Ralph. E eu queria porque queria aquilo e ele disse, não. Ele ficou enrolando lá, dizendo que não dava pra comprar. E um dia ele disse que ia fazer. E daí ele fez, só que ele fez uma pista muito maior, muito mais complexa. E eu lembro até hoje, eu acho que foi a primeira vez que eu falei pra ele até. Pai, o senhor é o melhor pai do mundo. Porque ficou um negócio gigantão, assim. E o negócio era pequenininho, assim, era um Ralph. Então ele fez aquele negoção gigante que dá pra eu e todos os meus amigos brincarem, assim, né? Então ele sempre foi muito de demonstrar amor fazendo as coisas. Uma vez ele me deu uma Garelli também, que eu sempre quis, ele me deu uma Garelli. Ele era muito de fazer surpresas, assim. A gente foi uma vez no mercado, no meu aniversário, ele comprou uma bicicleta e a gente montou junto, assim. Ele me ensinou a montar a bicicleta então a forma dele demonstrar amor era sempre através de atitudes, assim. Uma coisa que também que era o nosso sonho, ter uma casinha, né? Que criança que não gostaria de ter uma casinha. E aí, o meu pai falou, não, deixa que eu vou fazer pra vocês uma casinha do meu jeito. Uma casinha que ele... Porque as casinhas eram muito pequenininhas. E querendo ou não, a gente era alto também, né? Mas criança comprida. E aí eu me lembro que ele construiu uma casinha pra nós. Demorou, não lembro quanto tempo agora. Mas ele foi fazendo por etapas. Ele até construiu lá no pátio da igreja, porque demandava bastante coisa, né? E aí eu me lembro que a gente ia lá, ele nos levava às vezes na igreja pra espiar. E a gente ia olhando só as partes, assim, da casinha. E aí ele conseguiu construir uma casinha pra nós que era do tamanho dele.
Eu lembro que ele falou, vou construir uma casinha grande igual o pai. A gente ficou todo faceiro, era uma casinha com 2 metros, assim, uma casinha larga. Cabia acho que todo o nosso quarto lá cabia dentro. nós e os bonecos inteiros que a gente... Tinha janelinha pra abrir e fechar, tinha porta. Era bem bonito. Então foi uma coisa que marcou bastante a nossa infância. A gente teve essa casinha por muito tempo. A gente até uma vez queria dormir lá, de noite, passar uma noite. Daí a minha mãe liberou, os mosquitos nos carregaram de lá. A gente saiu no meio da noite da casinha. Mas foi uma coisa muito legal que foi construída por ele, né? Ele sempre gostou muito dessas coisas de criar e fazer e mexer. E aí foi um presentão pra nós, a nossa casinha. Ele gostava muito de inventar, de fazer as coisas assim. E óbvio que eu não lembro disso, mas o meu 1 aninho, eu vi uma foto e o meu bolo de aniversário era um caminhãozinho. E eu lembro que a mãe disse que tinha sido ele que tinha feito. Era um bolo grandão assim, em formato de caminhão. Então ele era muito metido a fazer tudo. A forma dele demonstrar carinho ou era fazendo alguma coisa junto, criando algo, ou comprando coisas assim que a gente pudesse montar junto. Eu lembro que o meu pai me ensinou a nadar e a gente sempre cresceu num ambiente legal, assim, de não ter medo das coisas, porque a gente olhava pro pai, olhava pra família, assim, e tudo eles sabiam fazer, tudo eles tinham coragem, a gente nunca viu meu pai com medo de alguma coisa, sabe? Então isso nos tornou ousados também, então a gente já com 6 anos, 7 anos, a gente nadava em mar aberto, assim, podia ser a fundura que fosse, a gente estava lá corajoso, porque a gente olhava no pai a figura de não precisa ter medo de nada. Qualquer coisa, o pai tá aqui, o pai te pega, ele falava, o pai te pega. Eu lembro que como a gente era 4 filhos, quando a gente saía em algum lugar, dava briga pra ver quem ia agarrar a mão do pai, porque só tinha 2 mãos, né? Daí ficava aquela briga, eu que vou segurar, não, eu seguro primeiro. Todo mundo queria segurar a mão do pai. Uma coisa que eu lembro, que toda segunda-feira era folga do pai, né? Na igreja, assim, então ele não trabalhava. E geralmente ele nos levava no parque, no Eduardo Gomes ali. Então na segunda-feira, depois do almoço, a gente ia pra aula de manhã, voltava, almoçava e a gente ia pro parque. Só que por diversas vezes eu só vou passar na igreja só pra fazer um negocinho ali. E a gente ia, ele parava o carro na frente da igreja, a gente ficava ali, ó, tempos e tempos ali e nada dele vir. E muitas vezes a gente tinha que voltar pra casa, que já tava tarde e não dava pra ir no parque. Mas muitas vezes a gente foi no parque e a gente ficava lá, fazia piquenique debaixo da árvore, ficava brincando lá, eu e minhas irmãs. E isso é uma das lembranças que eu tenho na segunda-feira, sempre na segunda-feira de tarde a gente fazia isso. E conforme a gente foi crescendo, a igreja foi crescendo junto. E daí começou então, Deus já nos dá direções. Primeira coisa que Deus colocou no nosso coração, veio o slogan, uma família feliz e amiga, que segue a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Isso nasceu lá em 90 e poucos. A minha vinda aqui para a Igreja Batista aconteceu de uma característica muito importante na vida cristã. Uma igreja família. Nós nos sentimos em casa, abraçados. Fazia todo sentido com aquilo que a gente vinha buscar. E a gente começou a trabalhar em direção a esse propósito desde aquela época. Foi quando daí, né, o pastor Gilberto, inspirado, teve a questão dos grupos familiares. Durante uma campanha que a gente estava fazendo, um dos pastores convidados que estava naquele dia lá, ele disse que Deus deu uma visão para ele. E ele enxergava crescendo uma grande árvore ali onde a igreja estava, e dessa grande árvore saíam várias raízes que se espalhavam na cidade, e dessas raízes saíam pequenos brotos. E a gente entendeu esse movimento dessa centralidade da grande árvore, mas ao mesmo tempo dessa capilaridade dos pequenos brotos abrindo em vários lugares. E a gente entendeu esse movimento de Deus e a gente começou a trabalhar então em direção aos grupos familiares na época. Hoje, a maioria das igrejas conhece células, grupos pequenos, mas naquela época era uma coisa totalmente inovadora, diferente. Era uma coisa que fugia do paradigma de igreja. Levar as pessoas a se reunirem em grupos em casa e que não era um culto. E aí eu me lembro que o primeiro grupo começou, se eu não me engano, na casa do Paulo, né? Parece que foi assim. Que era na casa ali do Paulo e da Rose, nos 5 Colônias, né? Então tava eu, o pastor Gilberto, o pastor Silvano, tava o Evandro, a Silvia e mais umas pessoas que participaram junto com a gente ali no início, no grupo piloto, onde o pastor Gilberto treinou a gente para iniciar os trabalhos com grupos de crescimento. No final do grupo piloto, ele
né, Um adesivo. como se fosse uma medalha. Ele gostaria de dar uma medalha, tenho certeza, mas aí ele fez um adesivo, né, um emblema assim, né, como se fosse uma medalha e deu para nós. Eu colei na minha Bíblia, né? Então foi um outro episódio assim que me marcou bastante, né? Mudamos a ideia de tudo ser centralizado no pastor. Então criamos uma equipe ministerial. Então as coisas começaram a funcionar não mais por departamento, por eleição. Acabei com o departamento de evangelismo, acabei com o departamento era ministério. E ele sempre me incentivou, ele me ensinou a ser uma líder, né? Se eu hoje, né, sou o que sou, né, eu devo muito ao Gilberto. As pessoas então que eram chamadas, vocacionadas, iriam servir ao ministério o tempo que Deus determinasse. Eu assumi o Ministério com Crianças em 99 e naquela mesma semana ele me chamou no gabinete, ele conversou comigo e daí ele falou, olhou para mim, daí ele falou: minha filha, Deus, isso é o que Deus quer para tua vida. Querer, Deus quer. Agora eu quero saber se tu quer isso para tua vida. Deus quer. O que mais Deus quer é que nós façamos a obra dele, né? E eu falei para ele que eu queria, Patrícia, queria, né? Só eu tinha esse medo. E eu fiquei então 10 anos. Começamos então a estruturar a igreja. A igreja na época, ela não era estruturada nem legalmente falando, então a nível de contábil, fiscal, junto à Receita Federal, a questão de escrituração dos documentos da igreja, de planta, de alvará, de escritura, tudo isso foi uma transição. Então começamos a colocar um novo jeito de ser igreja. Muitos desafios novos, como descentralizar a liderança, como treinar as pessoas, como poder se abrir para esse novo sem perder a identidade daquilo que a gente andou. Então, vamos dizer assim, o pastor Gilberto teve, ao mesmo tempo que bastante fé, ele também teve a ousadia de acreditar naquilo que Deus estava dirigindo. E nisso, junto com a igreja crescendo, naquela época a gente tinha 80 membros. O pastor se gabava de dizer: eu sei o nome e o endereço de cada um desses membros da igreja. Era uma igreja considerada grande até pela época, né? E ele sabia o nome e o endereço de todo mundo. E como estava crescendo, nosso objetivo era crescer na graça de Cristo, mas também em número de pessoas, ele teve a ideia de fazer um informativo. Era feito de xerox, porque eu queria que as pessoas pudessem ter na mão algo em cada culto. E eu lembro que o Magrão tinha uma gráfica, que ficava ali na Coronel Vicente, bem pertinho onde fica os táxis, ali perto do trem. E nós fazíamos aqui os informativos, e o Magrão tinha uma picotadeira que parecia uma máquina de ralar queijo, que a gente ia lá para fazer o picote para conseguir destacar a última parte do informativo, que era destacável para as pessoas que eram visitantes. Que, tô visitando a igreja, aceitei Jesus e tal. Então, desde aquela época foi quando a gente começou a fazer os informativos. O pastor Gilberto iniciou e depois, né, ele delegou daí para o Magrão, para mim. Que eu me lembro também que teve aquele acidente, né, que foi muito duro para ele. O momento mais difícil foi quando nós enfrentamos a realidade de que a igreja, na época, quando eu assumi, tinha um ônibus, e esse ônibus a gente usava para a igreja e a gente emprestava ele para outras igrejas irmãs que quisessem usar o ônibus. Eles pagavam a gasolina, o óleo diesel do ônibus para fazer transporte. E numa dessas saídas o ônibus sofreu um acidente. E infelizmente houve 7 vítimas fatais. Só que da minha família foi 3, né? A minha cunhada, minha sobrinha e o meu irmão. E foi bem tenso na época. Até inclusive nós estávamos lá em Santa Catarina. O Gilberto foi para ministrar no culto lá em Blumenau, que meu sogro pediu para ele pregar num culto, e as crianças eram tudo pequenas. Aí quando a gente soube do acidente, que ligaram para nós, foi de madrugada. A gente deixou as crianças com a minha sogra e a gente veio, né, no ato e tudo. Foi muito triste na época, muito assim, foi uma luta, assim. E quando isso aconteceu, eu digo para vocês assim, eu nunca tive que enfrentar a realidade de ir numa delegacia, prestar depoimento, estar na frente de um juiz, ter que encarar as pessoas que perderam alguém num acidente, teve que encarar a realidade de pessoas que estavam sofrendo a perda, e eu fui arrastado indiretamente porque foi um acidente, uma fatalidade,
mas as pessoas naquela hora, então foi um momento muito ruim. E a imprensa, como sempre, vamos dizer assim, coisa que eu nunca imaginava, os repórteres batendo na minha casa, os repórteres dizendo que isso, aquilo, blá, blá, blá. Então foi um momento muito tenso. Mas na época, o Gilberto sempre foi assim, ó, ele nunca foi de expor os problemas dele pra mim, até porque ele conhece a mulher que tem, sabe que eu não tenho estrutura. Pra muita coisa não tem mesmo. E ele sempre evitou de trazer problema da igreja pra aqui, negócio de acidente, tem coisa que até hoje ele fala às vezes. Passou anos que eu não sabia. Mas ele sofreu na época, mas ele sofreu calado, assim, sabe, na dele. Ele Deus e passou tudo, mas foi na época bem, sim, foi um tempo difícil, né, no começo do pastorado dele e tudo, mas graças a Deus nunca foi assim, coisa que pudesse dizer assim, eu não quero mais, eu vou largar tudo, nunca. Muito pelo contrário, né? Ele sempre foi aquele homem que procurou ser correto, procurou fazer da melhor maneira as coisas de Deus, né, para agradar a Deus e honrar o nome do Senhor. E Deus tem nos honrado, graças a Deus, passou. Até 99, eu assumi a igreja em 94, até 99 eu trabalhava na minha empresa e eu não recebia nada da igreja, nem ajuda de custo. Então, a partir de 99, já depois que a gente já tinha criado essa equipe de liderança, essa equipe de ministerial, eles disseram assim, pastor, não é justo, o senhor está servindo na igreja. E ele tinha o trabalho dele, tinha a empresa dele, né? E ele tinha 4 filhos. E o que nós íamos fazer? Como que nós íamos fazer? Oferecer o salário que ele ganhava? Não tinha como. Naquele momento não tinha, né? E nós nos reunimos ali e fomos pela fé, né? E para aí isso aqui que nós podemos oferecer para ele. E aí foi, né, alguém, né, não me lembro quem foi na época, né, conversar com ele e eu ofereci ali para ele aquele X salário, que, meu Deus, só pela fé mesmo, né? E foi duro, foi difícil para ele, mas ele sabia que era a hora de Deus para a vida dele. E então a igreja vai começar ali a dar uma ajuda de custo na época e a cada 6 meses a gente vai rever esse negócio. E em 99, então, Deus falou, chega, porque já estavam as demandas muito grandes. Foi quando eu parei de vez, então, com a minha empresa e me dediquei exclusivamente à igreja. Então ali já começou a base daquilo que hoje é a Igreja Batista Filadélfia de Canoas. Mas só para você entender, a gente levou 2 anos e meio para fazer a transição e 6 anos para dizer assim, tudo que está aqui é o que a gente quer. Tudo que está aqui é o sonho que Deus nos deu. 6 anos para as pessoas entenderem, assimilarem o nosso jeito de ser, que até hoje nós temos. O nosso jeito de ser igreja, a excelência de fazer as coisas, o relacionamento é importante, o compartilhar, a questão da equipe colegiada em todos os ministérios, a questão da pessoa servir, a sua vida das pessoas vir antes do seu serviço. Então tudo isso são valores que a gente colocou lá e hoje foi crescendo. Daí depois dessa fase, desse novo jeito de ser igreja, começou então o momento do crescimento.